Lá, vamos voltar nossa aula, certo? Agora vocês vão pegar aí, eu vou contar até 5 e vocês vão pegar o livro de língua portuguesa, tá certo? E abrir na página 43. Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Pegaram? Página 43? Pronto, a gente vai ver aí, ó, notações léxicas hoje, certo? Vai aprender hoje sobre o que é notações léxicas, ok? Então, no livro de vocês aí tem um quadrinho rosa, eu vou ler o texto que tá aí pra vocês, que diz assim: quando eu era pequeno, fui à casa de meus avós, e lá meu avô Tião fez um robocão feito com sucata e latão. Ele logo virou meu amigão, brincamos de montão até chegar a hora infeliz de voltar para casa, de partir. Mas eu disse antes de ir: vou, mas volto logo, Paçoca, que era o nome dele. E vivemos muitas histórias, uma festança, que até hoje me fazem lembrar de como é bom ser criança. Então, as palavras destacadas que estão aí no texto, vocês podem observar aí que tem umas palavras que estão destacadas aí, que estão em negrito, mais escurinha, aí que são aí, avós, avô Tião, robocão e paçoca, certo? Observe aí que as palavras destacadas do texto acima mostram alguns sinais que indicam a pronúncia correta das palavras. Esses indicadores são chamadas de notações léxicas. Na palavra avós, por exemplo, tem um acento, o acento agudo, né? Então, se não tivesse esse acento aí, eu ia ler como avós e não avós. Quando eu me falo avós, eu estou falando corretamente, eu sei que é a voz, o masculino e o feminino, correto? Quando eu falo avô, Tião, avô, né? Avô, tem um sinal circunflexo em cima da letrinha O, eu sei que está se referindo ao meu avô, ao masculino, tá bom? Por quê? Porque o sonzinho eu ainda vou explicar mais detalhadamente. Tá bom? E Tião tem um acento, tem o tio em cima do ão, que vai dar esse som nasalizado, ou seja, o som vai sair pela boca e também pelo nariz, tá bom? Robocão também. E paçoca, tem o cedilha aí, se não tivesse cedilha ia ficar pacoca, né? Mas vamos ler, vamos ver aí, um por um, certo? O primeiro aí veja alguns sinais que utilizamos nas notações léxicas. O primeiro é o acento agudo, ó. Acento agudo, que é um tracinho que fica em cima, certo, das letras A, O, U. A, O, I também, e também, né? Eu acho que agora deu um branco aqui, tá certo? Então, para que é que serve? Para que é que serve? Sim, o acento agudo se usa em cima da letra A, E, O, I, tá? Ó, de todas as vogais, tá bom? Menos o circunflexo que a gente vai ver que não vai se usar. Mas aqui, voltando pra cá, acento agudo, certo? Tracinho que se coloca em cima aí. Pra que é que serve o acento agudo? Ele serve pra dar um som aberto à vogal. Quando eu falo a palavra chapéu, ó, o pé, o som do E aí sai um som aberto. Então, até a minha boca mesmo eu abro, ó, mais, né? Chapéu, certo? Aqui, café, Piauí, óbvio e útil. Então, o acento agudo ele serve para dar um som aberto, certo? Às vogais. Já o acento circunflexo, certo?
ele indica uma pronúncia da vogal mais fechada. Os sons são um som fechado. Por exemplo, aí, ó, você, né? Eu não falo você, eu falo você. Então, esse som do E aí são um som mais fechado. A minha boca, até a minha boca, o som fica um pouquinho, a minha boca fica um pouquinho fechada do que eu falar, ó. Vê a diferença. Você, pra você, né? Existe uma diferença aqui, ó. Âmago, né? Se fosse o acento agudo, ficaria amago, mas não, ó, âmago. Então o som tá um som mais fechado, mais abafado, tá bom? Ônibus, né? Se não tivesse o acento circunflexo em cima da letrinha O, ficaria ônibus, né? Mas a pronúncia correta é ônibus. Então o som é um som mais fechado, ok? O tio, né? A gente vê aí que é o circunflexo, parece com um chapéuzinho, não é isso? E o tio, que é tipo uma ondinha em cima da vogal A ou da vogal O, não é isso? Aí, ó, indica a pronúncia nasal das vogais A e da vogal O. Exemplo aí, ó, não, né? O outro, balões. Eu só posso usar o tio em cima de duas vogais, ou da vogal A ou da vogal O, ok? Certo? Então, o tio ele serve para isso aí, para que o som saia tanto pela boca quanto para a vogal, ou tanto pela boca como pelo nariz. O som vai sair um som nasalizado. Se a palavra anão não tivesse a letra ou não tivesse aqui, vamos dar um exemplo aqui, ó. Não, né? Não. Mas digamos que não tivesse aqui o tio. Como é que a gente iria ler essa palavra? Ia ficar, ó, anal, né? Mesmo jeito, mão. Ó, mão. Quando eu falo mão com o tio, o som fica um som nasalizado. Nasaliza aqui a vogal A. Mas se não tivesse, eu iria ler mal, né? Mal. Ok? Entendido isso aí? Vamos para o próximo, que é o uso do cedilha. Que é aqui também, tipo uma vírgulazinha, que é usada embaixo das vogais A, O e U. E também antes de ão, certo? Não podemos usar nunca, jamais, aqui, ó, a cedilha embaixo das vogais E e da vogal I. Por quê? Porque o E e o I, ele já tem, certo? O C e o Si, ele já tem o som de SS. A função do cedilha, diz aí, ó, utilizada abaixo da vogal, da letra C, apenas quando antes das vogais O, A, O, U, indica que a letra será pronunciada com som de S, ok? Então, nós só vamos usar a cedilha, tá? Embaixo da letra C, quando essa letra C ela for pronunciada, tiver o som de S, tá bom? Então, na palavra aí, caçador, que é o exemplo que tem aí no livro de vocês. Caçador, né? Caçador, moço, açude. Eu vou dar um outro exemplo aqui, ó. Açúcar. Então aqui, ó, para que esse C aqui ele tenha um som de S, eu tenho que colocar o cedilha. Porque se eu não colocar o cedilha embaixo, esqueci aqui do agudo, sei lá, acento agudo. Se eu não colocar o cedilha aqui embaixo desse C, eu vou pronunciar
açúcar e não açúcar. Ok, gente? Então, o cedilha ele serve para que o C seja pronunciado com o som de S. Ok? Um outro sinal é o hífen, né? Das notações léxicas. É o hífen. Aí no livrinho de vocês diz assim: junta elementos diferentes em uma só estrutura, ou seja, em uma só palavra, formar uma só palavra, um só significado. Então, o hífen poderá ser usado para separar as sílabas de uma palavra, né? Quando eu separo uma sílaba, aí tem um exemplo de vocês aí no livro de vocês. Estudo, tem aí, ó, separando, ó, dó. Então, o hífen serve para separar as sílabas de uma palavra. Serve também para ligar palavras compostas, como, por exemplo, aí, ó, couve, flor. São duas palavras que formam uma só, né? Ó, couve, flor é uma palavra composta, ou seja, um substantivo composto, ok? Outra palavra também, erva doce, né? Serve para fazer chá, ok? Então, também são duas palavras, mas que formam uma palavra composta, também separada pelo hífen, certo? Aqui, liga o pronome ao verbo. Também serve para ligar o pronome ao verbo. Como tem aqui, ó. Dele. Aqui nós temos o verbo mandar, né? Mandei-lhe. Certo? Ou então, Então, liguei aqui o pronome ao verbo. Pronome ao verbo. Aqui eu tenho o verbo do verbo mandar e aqui eu tenho o pronome oblíquo, não é isso? Aqui eu tenho o verbo do verbo ver e aqui eu tenho o pronome pessoal, certo? Então, aqui nós temos aqui, né, dando uma recapitulada, certo? O acento agudo serve para abrir o som da vogal. O acento circunflexo serve para fechar um pouco o som da vogal. O tio serve para nasalizar o som da letra A ou da letra O, tá bom? Para que o som saia não só pela boca, mas também saia pelo nariz, certo? A cedilha serve para colocar embaixo do C, para que o C seja pronunciado com o som de S. E o hífen serve para esse que eu acabei de explicar para vocês, para separar as letras, as sílabas de uma palavra, para juntar duas palavras e formar uma palavra composta, aqui no caso de couve-flor, e também para juntar o verbo com um pronome, aí na página 43. Na página 44, certo? Vocês irão responder aí, observem aí, vocês irão responder, tá bom? Tá? Vão ler e vão responder a página 44 e a página 44. Isso aí, a página 44 aqui, observem aí, leiam com atenção. Tudo que a tia explicou aqui, vocês vão poder. Se tiver dúvida, volta aqui para o assunto, lê, volta ao vídeo também, vê o vídeo também, tá bom? E aqui na página 45, certo? Página 45, vocês irão aí ver aí palavras com S, certo? E palavra com S
S, né? Palavras com S e com SS, tanto no início, né? Nós não podemos começar a escrever uma palavra com SS, mesmo que o som seja um som forte de sa, né? A gente sabe que o S ele muda de som, dependendo de na posição que ele tiver. No início aqui ele tem um som forte, no início da palavra ele tem um som forte, no caso aqui, ó, sapo, certo? Aqui, na palavra inseto, ele também tem um som forte. Quando é que a gente usa S no meio da palavra, apenas um S? Quando ele vem após de uma consoante, tá bom? Então ele vai ter um som forte, SS, ó, sé, aqui, ó, inseto, e não inseto, tá bom? Quando é que ele vai ter dois S? Quando no meio de uma palavra, quando é que a gente vai usar aqui, ó, missa? Então aqui, ó, missa, o S aí fica um S forte, não é isso? Então eu tenho que usar dois S's. Já quando eu pronuncio asas, o primeiro S aqui, ele vai trocar o som do S, vai ficar com o som de Z. Por quê? Porque ele está entre vogais. Então quando o S estiver entre vogais, o som dele vai mudar, vai ficar com o som de Z. É o caso aqui, ó, asas. Esse primeiro S está entre duas vogais, vogal A e vogal A. Então, por isso que muda o som, ok? Então, aqui vocês vão ler também, mas foi tudo que eu acabei de falar agora, e vão responder a página 45, ok, meninos? Então, aí, ó, página 44 e página 45. Vocês vão dar uma pausinha no vídeo, tá bom? Dá uma pausinha aí agora, respondo a página 44 e a página 45. Quando vocês responderem, aí vocês voltam a tirar o vídeo aí da pausa e nós vamos para a página 46, tá bom? Então dá uma pausinha aí, responde a página 43 e 40 e... Aliás, 40 e... Já tinha ver aqui que se perdeu aqui um pouquinho. Aliás, vocês vão responder a página 44 e 45, ok? Dá a pausa aí agora. Logo depois a gente vai voltar. Quando vocês responderem, a gente volta, tá bom? Então dá uma pausinha aí. Tá? Ótimo! Vamos aí, página 46 agora. Já responderam a página 44 e 45, não foi isso? Agora a gente vai voltar aqui com a leitura do texto, tá bom? Diz aí o texto, ó. Leitura do texto. Hoje, eu e minha turma fomos a um museu cultural no passeio da escola. Tinha tanta coisa falando sobre os nossos costumes, os nossos conhecimentos e as nossas tradições. De onde vieram, se são diferentes em outras partes do país e etc. O guia lá explicou que tudo isso reunido é o que forma a cultura de um povo. Eu acho que foi isso. Eu fiquei pensando que muita coisa do que eu faço, meus pais também faziam quando eram crianças, como brincar de bola e ter medo de gato preto. Vimos que antigamente era costume as pessoas levarem as cadeiras para a porta de casa e ficarem conversando até tarde com os vizinhos. Naquela época ainda não havia chats e isso era muito comum, né? Quando a gente voltou, o professor conversou com a gente sobre como a cultura muda sempre e algumas coisas vão desaparecendo, enquanto outras permanecem e ainda outros hábitos nascem. E eu pensei, que tipo de coisa meu filho ou minha filha vai fazer? Será que as coisas que eu conheço hoje vão um dia desaparecer? O que importa é que elas ainda existem. E o bom é aproveitar. Com licença que vou lá fora brincar. Aninha, né? Então aqui foi um relatório que a Aninha escreveu, certo?
desse passeio que ela fez com a escola, nessa pesquisa de campo que ela fez com a escola aí. Ela foi a um museu, né? E lá ela conseguiu ver algumas diferenças que existiam na cultura. Ela viu que a cultura ela se modifica com o passar do tempo, né? Hoje, algumas coisas permanecem, mas outras não, outras mudam, né? Outras são extintas mesmo. Por exemplo, antigamente não existia celular, não existia chat, ninguém conversava pelo WhatsApp, né? As pessoas só conversavam pessoalmente. As brincadeiras também eram outras. As crianças brincavam mais na rua, né? Brincavam de bola, de se esconder. Hoje em dia as crianças querem brincar mais com os aparelhos eletrônicos, celular, tablet, computador, esse tipo de coisa, jogos eletrônicos, né? Internet aí. Então, ela conseguiu ver essa diferença, ela teve uma preocupação. E ela disse, será as coisas que ela vivia, que a gente vive hoje, será que nossos filhos vão ver? Né? Aí, só o tempo vai nos dizer, tá bom? Então, também no texto aí, tem aí algumas palavras que estão em destaque, que são aí, museu, guia e hábitos, certo? Aqui no vocabulário tem seus significados, na página 46. Indo agora para a página 47, vocês vão responder aí o estudo do vocabulário, ok? Respondo aí o estudo do vocabulário. Eu não vou ler, senão vai ficar muito grande, muito extenso, mas vocês vão ler com atenção e vão responder as respostas para vocês encontrarem, logicamente, que está aqui no vocabulário, né? Porque aqui é o estudo do vocabulário, na página 47. Na página 48, tá bom? 48 é o estudo do texto. Aí aqui você vai precisar da sua compreensão. Vai ter que ler o texto, certo? Ler o texto, esse texto que eu acabei de ler, bom? E vocês vão responder a página 48. Pronto, só até a página 48. Tá bom, gente? Então, nós vamos dar aqui agora, né? Nós vamos nos despedir, certo? Por hoje. Quero dizer a vocês que vocês fiquem em casa. Se cuidem mesmo, tá bom? Continue pedindo ao Papai do Céu para nos livrar de todo o mal, para que tudo isso passe o mais rápido possível, para que a gente possa voltar a se encontrar pessoalmente e dar aquele abraço, ok? Então, beijo para vocês, tá? Até a próxima aula.